A palavra é sua. Boa noite. Que Casal bom gente. estarmos juntos mais uma vez, sendo que dessa vez nós vamos falar de algo assim que complementa as três primeiras encontros que tivemos. E no primeiro encontro nós falamos sobre a questão do amor próprio, né? E no segundo momento sobre o perdão. E agora, nesse momento, nós trazemos uma reflexão a respeito da responsabilidade, ok? Boa noite. A gente vai citar esse termo aqui, autorresponsabilidade. Então, estamos dando o devido crédito até onde conhecemos, cunhado por Paulo Vieira. Esse livro dele, ele fala sobre a autorresponsabilidade. Tem muita coisa legal, pequenininho, tá? Mas é um livro que tem muita coisa interessante. E aí, num determinado momento, ele nos diz o seguinte: autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la. E aí eu faço uma pergunta: isso lhe deixa tranquilo ou lhe assusta? Já que você é o único responsável pela mudança da sua vida e por tudo que tem acontecido. Tá, Cris? E vem cá. Isso não é causa e efeito? Afinal de contas, tudo que a gente faz volta para a gente. Como é que eu vou plantar morangos e querer colher abacaxi? Não dá. Planta morango, vai colher morango, não vai colher abacaxi. Então, só que causa e efeito é a lei. A gente está sujeito à lei de causa e efeito, quer a gente tenha consciência ou não. O que ele fala para a gente é o seguinte: comece a prestar atenção, porque isso está acontecendo. Então, seja responsável por você mesmo. Escolha coisas boas para você mesmo. E aí, posso falar inglês? Já vou, já E vou aí vem falar a logo das leis. questão, aí vem a questão de Jung. Jung, então, vem afirmar que nós somos governados pelo nosso inconsciente. E ele faz a seguinte afirmação: até que você se torne consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Isso aí. Porque muitas vezes há o posicionamento da seguinte forma: mas eu não sabia disso, nunca me disseram isso, nunca me falaram sobre isso, que eu precisava ter esta ou aquela postura. Eu tenho uma dica para você. Dica não, eu tenho uma orientação para você. Matricula lá no curso de conscientização do trevo sagrado, que você vai aprender as leis, vai aprender tudo, e aí não vai poder mais dizer que não sabe. Pronto, tamo junto. E aí, mais adiante, ele nos fala, como ele diz assim, as leis, as 6 leis da autorresponsabilidade, que depois ele acrescentou uma e agora são 7. Primeiro, se é para criticar, cale-se. 2, se é para reclamar, dê sugestão. Se é para buscar culpados, busque solução. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Tá o mesmo trabalho. Se é, esse complemento é meu. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos. E a sétima, que ele acrescentou há pouco tempo: se for para ser impaciente, reconheça que a impaciência é sua e seja paciente. Então, se a gente parar para observar o que ele colocou como essas leis, né? Ou seja, ao invés de você estar focando no negativo, ficar murmurando, reclamando, atraindo para si mesmo coisas ruins, porque assim, se a gente está reclamando, rapidinho, se a gente está reclamando, se a gente está só murmurando e o tempo inteiro, vai trazer o quê? Quem reclama
clama de novo o que está acontecendo, traz de novo o que está acontecendo. Reclamar, clamar novamente. Então, o que ele diz é basicamente, ao invés de você ficar criticando, reclamando, buscando culpado, se fazendo de vítima, justificando seus erros, julgando as pessoas e sendo impaciente, que tal vamos pensar em ser, primeiro, se calar, já que não tem alguma coisa boa para falar, ó, pelo Calas. menos se calar, dar sugestão, Lembra? buscar solução, se fazer de vencedor, aprender com os erros, julgar apenas as atitudes e comportamentos. E aí eu diria, vamos ter, inclusive, boa vontade com isso, né? De preferência, se puder, nem julgar atitude, nem comportamento, tá? Isso daí é minha opinião. E reconhecer a impaciência que eu tenho, que nós temos, e ser mais paciente. Ok. Aí nós vamos para o quê? O ditado popular. Em boca fechada, não entra mosquito, Todo mundo entra mosca. né? A questão é quando aquele que reclama demais, né? Um dia vai ser o objeto da reclamação, Uhum. certo? A questão de chorar sobre o leite derramado não vai resolver. É a questão da vitimização, tá? E a questão de errar é humano, mas permanecer no erro é burrice, não é isso? E no popular, né? Quem, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, quando você se permite julgar o outro, dá ao outro o direito de também julgá-lo. E, por fim, a questão de buscar o conhecimento na forma correta. Porque também no ditado popular, quem com os porcos andas, farelos come. Ora, a proposta toda nossa é de entender o quê? Se nós estamos em um processo evolutivo e alcançamos algo que nos levou a uma desdita, logo, para sair dessa impasse, nós podemos ter ações que nos levem a o outro lado da moeda, a outro posicionamento. Em vez da gente analisar o seguinte, porque fulano foi beneficiado, fulano é filho de Deus, não é protegido, por isso que deu sorte. Não, fulano, ciclano, eu e você, todos nós estamos submetidos às mesmas leis, os Doutor, mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Hum. então, só fazendo desculpa só fazer uma pausa, estava esperando o Juscelino terminar. Uma coisa que eu fiquei refletindo aqui, essa segunda, se é para reclamar, se é para reclamar de sugestão. Ou seja, é aquela história, o lobo que você alimenta é aquele que vai ganhar força, né? Então você prefere alimentar que lobo, porque aquele que você alimentar é o que vai ganhar força. Então, vai dar atenção para quê? Ah, porque o leite derramou. Ai, porque foi João que derramou o leite. Ai, João, você também é muito desatento. Ai, João, João. E o leite está ali, derramado, escorrendo pela mesa, caindo no chão. Está focando no problema, focando na solução. Vamos ali, limpa, limpa, limpa. João, você que derramou, pega o pano ali e vai limpar. Depois senta, o que está acontecendo? Toda vez de noite você derrama esse leite. Por quê? É um exemplo bem simples. Mas assim, muitas vezes a gente está tão magoado, está tão machucado, e aí a autorresponsabilidade diz muito sobre isso. Eu falar de mim. Porque muitas vezes nós dizemos que nós quem? Eu, né? Eu pego e boto todo mundo no mesmo balaio que eu. Só que as pessoas que estão aqui, temos 30 e algumas, 33. 33 pessoas, 33 telas, melhor dizendo, né? Que podem ser mais pessoas. Então, assim, nem todo mundo está no mesmo balaio que eu. Cada um está no seu. Então, falando de mim,
Eu, por exemplo, muitas vezes eu fico chateada. Digo, mas também, mas esse cabelo, mas isso, mas não sei o quê. Qual é a atenção que eu estou dando para meu cabelo? Eu estou hidratando, eu estou indo, sei lá, fazer um corte, estou cuidando. Então, muitas vezes eu fico chateada, reclamando de uma coisa. E eu reclamo, eu fico o quê? Clamando. E tudo que a gente dá atenção cresce. E a gente sabe disso, né? A gente foca o pensamento naquilo, a gente alimenta aquela forma, aquilo dali vai crescer. O Uhum. que que a gente quer que vai ganhar força, né? E é como ele fala, né? O próprio autor ele diz isso. Tudo que você foca expande, né? E é como a gente diz lá, tudo que você alimenta ganha força. Então, o pensamento, você está alimentando aquele pensamento, Cristiane, eu estou alimentando o pensamento de que o meu cabelo está feio. Então, o que é que eu estou atraindo para mim? A minha cabeça, o meu interior está entendendo que eu estou falando isso. E eu estou repetindo, repetindo, repetindo. Eu Palavra. estou clamando o tempo inteiro que aquilo dali é uma coisa que está acontecendo comigo. Então, isso não é consciente, tá, gente? Então, dentro de mim, o que é que a minha mente, o meu eu vai fazer? Se eu estou falando tanto disso, é porque isso é importante. Se Lógico. isso é importante para mim, o que é que eu vou fazer? Eu, Mas, mesmo que seja no subconsciente ou inconsciente, ou como queira, eu vou trazer isso de volta para mim. Então, eu estou jogando e a gente diz isso, né? Tudo que você joga, aquilo vai voltar, vai te devolver. Então, você vai. Minha mãe brinca e diz assim: a vida é um bumerangue. Minha mãe é católica, apostólica, romana, praticante, e assim, ela tem umas coisas assim muito lindas, né? E uhum. ela sempre fala isso para mim, minha filha, desde pequena, que eu me lembro ela dizendo, minha filha, a vida é um bumerangue. Que nada mais é do que a lei de causa e efeito, né? Mas enfim, então assim, eu estou o tempo inteiro falando. Então, uma coisa que a gente aprendeu, e que a gente já falou isso em outras lives, a gente tem compartilhado isso, porque a gente tem estudado sobre comportamento humano, inteligência emocional, sobre pessoas, sobre traumas, sobre vícios emocionais. E o que a gente está estudando está ajudando a gente. E está ajudando, eu falo por mim, por Juscelino, porque a gente conversa sobre isso, e a Ananda também, e está ajudando outras pessoas que são amigos nossos agora e que a gente tem acompanhado. Então, por isso a gente compartilha tanto isso. Então, a gente, eu, Cristiane, penso naquilo, então eu estou puxando aquilo para mim. Então, vamos mudar. Eu sou linda, eu sou uma mulher com um cabelo enorme, bem cuidado, e eu fico focando naquilo. Então, todo dia de manhã, eu tenho um cabelo lindo, muito bem cuidado. Então, eu vou pensar tanto naquilo que eu digo, não preciso passar um creme no meu cabelo. Então, Olha, então você está reforçando o que aconteceu comigo, porque eu dizia que eu tinha um cabelo leve e solto, aí o vento passou e levou. Aí, né, isso que Cris está colocando para a gente ver o quanto o inconsciente se manifesta e atrai, porque no nosso pensamento é uma faixa vibratória que vai atrair a energia nessa mesma faixa. E quando nós pronunciamos a palavra tem uma frequência vibratória, perfeito. e essa frequência vibratória, no mundo da estrutura atômica, tende a materializar-se pela força da movimentação molecular na natureza. Por isso, quando eu digo eu sou bonito, estou atraindo a faixa vibratória das energias que possam tornar-me cada vez mais agradável ao olhar do outro. E lhe dá tranquilidade também de que você tem a beleza que para você é suficiente. Exato. E isso me deixa num nível de comportamento emocional tal que eu não fico buscando em mim defeitos para serem Corrigido. evidenciados, E para ser né? corrigido, né? E quando eu encontro algum defeito, que com essa intenção de corrigir para trazer o nível de harmonização da beleza, Dá mais atenção. dar mais atenção, mas buscando em que sentido? Na correção. E aí não consegue atingir a correção que queria. Ai, mas olha,
meu cabelo cresceu, ai, mas ainda está aqui, calva que não, tem que ter mais, tem que ter mais. Então, assim, aquela coisa de estar sempre clamando, clamando. Gente, dá o mesmo trabalho, né? Então, se é para clamar, vamos clamar uma coisa bacana. Bacana. Vamos Sim. clamar saúde, paz, harmonia, equilíbrio, felicidade, E interessante isso que você está falando, amigos. que nós estamos trazendo o termo de responsabilidade para hoje, mas é uma coisa tão comum e o tempo todo nós ouvimos isto e não demos atenção. Eu volto, eu só vou abrir aqui a porta Porque para cá. o que é que ocorria quando nós éramos chamados a atenção a nos responsabilizarmos pelo que fazíamos? E às vezes dizer assim: ah, não, eu faço isso porque todo mundo faz. E aí tem que Já dizia a transferir. mamãe quando eu era pequena: você não é todo mundo. Então, quando eu tenho a postura de me comparar com os outros e me colocar no meio comum, eu sou responsável por não me valorizar o quanto eu mereço ser valorizado. Logo, se eu Aí, ó, estou tendo uma verdade, viu? vida comum, de quem é a responsabilidade? É do meio? É do outro? É do vizinho? É do professor? É do político? Não, é minha. É pura responsabilidade minha, porque eu me coloquei no lugar que eu achava que eu devia estar. Era no meio comum, como todo mundo faz, porque isso é natural. Isso inconscientemente, eu e mais ninguém, só a torcida do Flamengo, tem esse tipo de comportamento, porque é de forma inconsciente nós, aí eu vou dizer por mim, eu até então fazia isso como algo repetitivo, natural, porque era comum me comparar ou tentar fazer parte do grupo em maior quantidade. Só que, quando eu descobri que eu era uma individualidade e que eu sou responsável pela manutenção dessa individualidade, logo eu tenho o direito de ser diferente dos outros. Isso que o Juscelino está falando é muito interessante, porque cada um de nós é único. Gêmeos, mesma placenta, mesma barriga, mesma placenta, mesmo tudo, a mesma cara, igual. Não é igual. Não é. Parece. Juscelino tem um monte de irmão. E tem dois que parecem mais com ele. Um deles, quando eles eram mais novos, o pessoal confundia direto um com o outro. Eram semelhantes. Vou chegar aí. Igual, cara de um focinho do outro. Pega digital. Cada um é único. Só que assim, isso vem do ser humano, de querer estar em comunidade. Então, se a comunidade diz que eu tenho que usar uma meia vermelha e outra azul, eu vou comprar dois pares de meia para usar uma vermelha e outra azul, porque eu quero estar inserida naquele meio, eu quero ser bem aceita naquele meio. E isso é uma coisa que vem, e aí eu vou falar, como médico, eu vou falar de uma coisa mais biológica, isso vem do pretérito. Porque um indivíduo, lá no tempo da pré-história, ele estando sozinho, na maior parte das vezes, era muito mais fácil dele ser devorado por um bicho do que se ele tivesse acompanhado por outros. Então, era importante viver em comunidade porque havia uma proteção, um protegia o outro, né? E Então, hoje e ainda hoje em se dia, tem. de outra forma, isso existe. E aí, com a questão da pandemia, esse tempo que a gente viveu, a gente percebeu muito isso. Então, muitas pessoas em casa se sentindo sozinha. E aí vem o Pai misericordioso como é e traz para a gente o que? A internet. Mesmo que seja por uma telinha, estamos nós 30 e poucos juntos agora de noite. E daqui a um dia, quantas mais pessoas vão poder acessar esse bate-papo? Que vai estar gravado, né, na plataforma. Então, de repente, deixa eu ver, eu nem sei se Rita e Cecília estão aí, mas faz de conta. Rita e Cecília não estão e querem assistir. Como eu e Ju, às vezes a gente faz, a gente não consegue assistir a palestra naquele dia, então volta e meia a gente está aqui com a palestra assistindo. As que já estão gravadas, porque a gente não assistiu, às vezes já assistiu, quer ver de E novo. onde é que a gente assiste?
E naquele momento, Onde é que a gente assiste? No canal do YouTube do Trevo Sagrado, que vai estar lá gravado, não só essa, como tantas outras palestras com assuntos diversos, pois é, por isso que eu falei na plataforma. certo? Então, naquele momento, Rita e Cecília gravaram a palestra no ano passado, mas amanhã de manhã eu vou estar com elas. E elas vão estar fazendo aquela palestra para mim naquele momento. Então, eu vou estar com elas naquele momento. Então, isso é uma coisa interessante também. E aí vem uma pergunta: em que ambientes você está? Esses ambientes que você está estão te deixando feliz ou estão te deixando triste, estressado, ansioso? São pessoas legais que te apoiam, que estão te levando para cima, ou são pessoas que só fazem te criticar e estão te levando para baixo? Você está feliz com esse ambiente? Se não Isso estaria tiver, crescendo. se não tiver, está na hora de repensar. Qual é o Pois é. ambiente que você quer estar? Se está legal, outra coisa, presta atenção, por que está legal esse ambiente? Para você aprender a valorizar. Então, eu sou feliz nesta casa, no Trevo Sagrado, e eu já tenho, seu Ernesto, Fala uns baixo. 30 anos nessa casa, né, seu Ernesto? Fala baixo, não, o pessoal Mais vai de descobrir 30. que eu sou mais velho que você. Peraí. Não, mas eu estou lá antes de você. Volta o assunto. É a Então, responsabilidade. então, assim, essa casa daqui, eu posso não estar fisicamente lá, mas eu estou lá o tempo inteiro. Porque é o que Juciana falou de vibração. Então, eu estou sempre orando, eu pego material, eu pego o Verdades, e eu pego o material do curso, eu estou sempre, a gente conversa, tira dúvida, a gente está sempre com isso. Isso aí, Trifão, canal O Trevo Sagrado no YouTube. Beleza. Então, é isso, para a gente refletir sobre a questão de ambientes onde a gente está. E aí, trazendo o que o Cris colocou, o acesso à internet é responsabilidade de quem? Se alguém dizer assim, ah, mas na internet não tem coisa Só boa, tem só porcaria. tem porcaria. De quem é a responsabilidade de estar acessando a coisa que é porcaria? Alto. Porque quem está do lado de cá, no teclado, Escolhe. tem o poder de delete ou copia. Se você... Entra, ou é esse que ou você entra ou você sai. E aí você tem como passear nos diversos ambientes e escolher aquele que vai ser melhor para você. Isso é responsabilidade, porque você, eu, nós acessamos aquilo que nos afeta. E aí nós escolhemos o tipo de afeto que queremos. Um afeto que nos leve a algo positivo ou o afeto que desperta em nós o que há de mais negativo em nossa estrutura. Esse autor, Paulo Vieira, que é PhD em comportamento humano, Coach. ele diz o seguinte: quando você é autorresponsável por tudo que você faz, o seu sucesso só depende de você. Ora, se você está no fundo do poço, depende tão somente de você sair daí. Porque é só, e aí nós aprendemos ao longo dos nossos estudos que toda a nossa trajetória, se nós olharmos por onde andamos, o que fizemos ou as consequências que estamos passando, fica fácil entender quais foram as causas que cometemos para não cometê-las de novo. Lembrando que quando Cristo esteve conosco e fez aquele trabalho todo, em que as pessoas pediam para ele mudar a sua condição de miserabilidade que estava vivendo, de dor, de sofrimento, Melhorar a vida dele, tirar a dor, tirar o ele, sofrimento. ele dizia o seguinte: a tua fé te curou, vai e não tornes a fazer o que tinha feito até aqui, para algo não acontecer pior, Porque, porque afinal de contas, quem trilha o mesmo caminho, vai parar no mesmo lugar. sempre. Então, quer mudar o destino? Muda o caminho. E era isso que o Cristo dizia. Vá e não tornes a pecar, não peques mais. Quer Ah, dizer, não faça, não continue fazendo o que você estava fazendo, porque você vai chegar no mesmo lugar. Então, mude.
E Muito. aí é que era a dificuldade, que muitas pessoas naquela época, e hoje em dia também, eu e muita gente, a gente ainda tem dificuldade de fazer diferente. Olhar, mudar o olhar, olhar diferente. Por isso que as 6 leis que Paulo cita para que a gente mude de comportamento, vendo de um jeito, procura o lado inverso. Uhum. Se eu estou no vício da crítica, eu começo a desenvolver, né, A a virtude. virtude do elogio, do ver o positivo, Ou pelo menos ser tolerante. ser Se tolerante. não pode elogiar, pelo menos não Eu critica. critico. Já tá, Tá? é aquela história. Aqui é zero, é ruim de todo. Aqui é É 100, é bom de todo. Não dá para ficar no 100 bom de todo, vamos ficar no meio do no 10, caminho, no vamos 20, ficar no 30, no mais um pouquinho. A 50, gente já está se achando 60, aqui. que é aquela questão. Eu preciso ser 100% luz. 99,9 99. não é 100, mas está muito mais próximo do 100 para quem está 1,1. Então, a ideia é que nós, aí agora nós falamos a nível de nós, para poder incluir e acolher todos, nós busquemos sempre nos responsabilizar pela ação, pela a busca, pela iniciativa. Porque quando o paralítico de Cafarnaum precisou ser carregado pelos seus amigos para ir até o Cristo e ser curado, e o Cristo operou aquele milagre, ele não disse aos amigos: venha, pega a cama dele e leva. Ele pega, levanta, carrega a tua cama e vai. Se manda. Ok? Dizendo o quê? Já que você curou, ele não está curado, agora assuma as suas responsabilidades. Muitas vezes eu quero melhorar, quero sair daqui para ir mais adiante, mas enquanto eu não der o primeiro passo, esse mais adiante continua longe. Mas quando eu der o primeiro passo, esse mais adiante já está mais perto. Quando eu der o segundo passo, o mais adiante já está mais perto. Quando eu der o terceiro passo, já não é mais adiante, já é ali. Por exemplo, uma coisa que assim eu tenho trabalhado. Juscelan, ele tem o hábito de acordar cedo. E meu horário não é tão cedo, porque questões assim, ao longo do tempo, aí às vezes tinha plantão de noite, de dia, então meu horário não era tão Então, assim, regular. tão regular. Só que eu gosto de acordar cedo, porque eu acho que o dia rende melhor. Eu acho assim. Só que eu não consigo acordar como ele. Ele acorda 5, 5 e meia, lépido e fagueiro, tá lindo, pronto ali para o dia dele. Eu ainda não consigo fazer como ele. Então, eu estou conseguindo acordar 6, 6 e meia, e acordo e sigo o meu dia. Lu, é isso aí, Lu. Estamos nós juntos aí, amiga. Esse aqui também. Aí ele levanta e vem botar comida para os passarinhos. Ele bota na mão. Por quê? Porque senão os passarinhos vão e ficam aqui, bicando E aqui na porta e cantando, cantando, não, eles ficam piando, reclamando. reclamando que eles querem a comida deles. Aí ele Por quê? levanta e vem colocar a comidinha deles, Como eles é, cantam. como é o nome do autor do Pequeno Príncipe? Antoine Saint-Exupéry. Antoine Saint-Exupéry diz lá no livro Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe: tu te tornas Eterno. eternamente responsável por aquilo que cativares. Ora, se eu botei uma mão, eles vieram comer e gostaram, eu cativei eles. Agora é minha responsabilidade toda manhã botar a mão para que ele se alimente e nos dê uma cantoria, Mas voltando para a né? história. Eu não consigo ainda acordar 5, 5 e meia para botar a comida dos passarinhos. Mas eu já estou acordando 6, 6 e meia. E aí abro aqui a porta e estou dando spray, porque está muito quente, né? A gente molha as plantinhas aqui, mas eu estou dando spray de água nelas agora. Eu estou sentindo que está muito quente para elas. Então, assim, não estou no 100, que digamos assim, nesse caso seria acordar 5 horas, que é a minha meta. Porque eu, pelo meu horário de trabalho, de 5
até 9, eu quero ter feito um monte de coisa que eu já planejei. Ainda não estou conseguindo fazer tudo até 9, mas eu já estou conseguindo fazer o que eu não faria, o que eu não fazia. Então, assim, às vezes também eu fico me criticando, e aí cada um que bote aí a carapuça, pega o chapéuzinho e bote na cabeça. Às vezes eu fico me criticando e digo, mas você também. Por que isso? Por que que não desliga o celular? Por que que não vai dormir mais cedo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ao invés de criticar, cale-se, né? Dá sugestão. Então, assim, eu mesmo estou trabalhando isso comigo. Então, a questão de higiene do sono, a gente pode até falar isso de uma outra live, a gente pode combinar para poder falar sobre orientações para uma vida mais saudável nesses tempos atuais, Pronto. sobretudo com tela, Anota muita aí, tela. Trifão, próxima palestra. Orientações para uma vida mais saudável. É. Topa, vamos averiguar. Mas tudo isso só vai ocorrer se nós assumirmos a autorresponsabilidade de fazer esse melhor, de buscar essa melhora, porque a evolução sendo individual e intransferível, cada um vai chegar no seu tempo, na sua velocidade e na sua condição que trabalhou para isso. Ah, mas tem que. Eu costumo brincar e dizer, tem que nada. Antes eu dizia assim, tem que nada, tem que ser feliz. Agora eu digo, tem que nada, nem ser feliz tem que. Mas eu gostaria que todo mundo fosse feliz. Bom seria que todos Tem estivessem que? buscando. Não, não tem que. Coisa que, olha, nem tem que, eu ainda ia falar assim, tem que seguir as leis, mas nem isso. Até isso, o pai, com a misericórdia dele, dá essa faculdade para a gente, de ser autorresponsável e fazer o que é bacana, Pela lei do ou, livre-arbítrio. ou ser leviano, que eu vou colocar dessa forma, me perdoem, e fazer de qualquer jeito. Então, até isso, o pai diz: meu filho, toma aqui. Você pode escolher. Agora sim, se você plantar abacaxi, você vai colher abacaxi. Outro dia, Juscelino Deixa pegou, deixa eu contar a história do seu abacaxi, que ele pegou como é o nome daquele? A a coroa, coroa do e abacaxi. botou num vasinho. E vou eu, fofa, com meu sprayzinho de água, que fica para poder dar o spray nas plantinhas para elas ficarem pelo menos assim, com aquele sprayzinho de água. O que que aconteceu? Não prestei atenção na linda bromélia dele, que era a coroa de abacaxi, agora já é uma bromélia que está enorme, e aí deu uma lapiada aqui em mim. E aí me cortou. Eu vou ficar chateada com o Jucenã? Não, eu que tinha que ter prestado atenção no meu braço e tinha que ter tomado cuidado. Eu falei para ele, olha o que sua bromélia fez em mim. Mas eu falei brincando, porque eu sabia, e eu disse a ele. Aí ele disse, ô meu bem, desculpa. Eu falei, não, a responsabilidade é minha, eu que tinha que ter cuidado, eu que tinha que ter prestado atenção. Então, assim, às vezes eu me chateio com ele, com a Ananda, com quem quer que seja, e aí acontece isso, acho que na vida de todo mundo, a gente fica chateado com alguém, enquanto, na verdade, é autorresponsabilidade. Caraca, por que que eu fui fazer isso? Eu não devia ter feito isso. Aí vai ficar se martirizando. Também não, né? Ó, ele fala, olha, uma das primeiras coisas que eu aprendi com o Juscelino, a gente namorava ainda. Ele falou, aconteceu uma situação que eu não lembro agora o que foi, e ele olhou assim para mim e disse que foi com ele, né? E eu fiquei chateada, porque eu não queria ver ele assim triste, né? Tipo assim, deu uma topada na rua. Não foi isso, não, mas alguma coisa assim. Eu falei, poxa, meu bem, é assim e tal. Ele fez, não. O que é que eu tenho que aprender com isso? Isso é uma das primeiras coisas que ele falou para mim. Eu guardei, eu falei, gente, por que que eu tenho que aprender com isso? Aí ele disse, eu tenho que aprender. Aí hoje, eu fui de novo dar o spray. Eu olhei, eu digo, cadê a bromélia? Quando eu vejo imensa lá, eu falei, ah, ela tá ali. Quando eu olho, tinha uma pequenininha. E eu falei, danadinha, agora tem a grande e a pequena. Aí já tomei cuidado para não tomar outra lapiada, né? Pois é. E aí, nesse processo de tomada de decisões, buscando ser responsável por cada decisão, vamos lá, no passado já nos foi dito que tudo nos era lícito, tudo nos é lícito. Mas o apóstolo Paulo diz o quê? Mas nem tudo nos convém. Isso. Por que nem tudo nos convém? Porque as consequências da falta de atenção pode ser mais grave do que a decisão de não experimentar. Então, quando eu me responsabilizo pelas consequências das minhas escolhas, conscientemente, aí eu vou lembrar de Jung, eu vou trazer à consciência cada ação e escolha que eu vou fazer, para não fazer isso de forma inconsciente. Como é que a gente faz, às vezes, uma escolha inconsciente? Como é que você Simples. faz? Vou dizer eu.
tá? Eu fazia da seguinte forma: eu estou querendo comprar um carro, mas ainda não decidi a cor que eu quero. E aí comecei a olhar as cores dos carros que tinham na rua. E aí, de repente, comecei a notar que tinha muitos carros vermelhos. E aí, de repente, eu me peguei pensando, vermelho é uma cor bacana, acho que eu vou procurar cor. Combina comigo, o vermelho combina comigo. Inconscientemente, o que foi que eu fiz? Eu deleguei a maioria Efeito manada, né? que já tinham escolhido o direito de dizer que aquela cor era a melhor para mim. E isso foi tão subliminar. E não, desculpa, eu faço isso constantemente quando vou fazer determinadas escolhas, porque tento verificar se a maioria à minha volta tiveram escolhas semelhantes. Só que isso, na maior parte das vezes, não é consciente. Aí é que tá. Quer ver uma coisa? A gente tem estudado, como a gente tem falado aqui, né? Temos estudado muito, e uma das coisas que nós temos dentro disso tudo é a questão assim do que a gente consome, não só em termos de comprar, não só em termos de comer, mas em termos de ver também. Porque assim, Ju sempre fala, eu acho que é pasto para o intelecto, né? Acho Assim? que é o intelecto. Pois é. Então, assim, a gente come com a boca, com os olhos, com o nariz, com os ouvidos, com a pele. Então, a gente come de todo jeito, né? Inclusive com energia. Então, por exemplo, vai ver todos os meios, porque hoje em dia não dá para falar de televisão, mas todos os meios de divulgação, de publicidade, de marketing, de propaganda, quantas coisas chegam para a gente de uma maneira Sutileza. subliminar. Então, assim, por exemplo, nós tivemos acesso a alguns vídeos subliminares, mas assim, nos foi dito, olhe, existem mensagens subliminares aqui, X, Y, Z. Então, assim, o que é que eram esses vídeos que nós tivemos acesso? Vídeos que mostravam pessoas com alta performance em saúde, famílias muito felizes, pessoas muito bem nos seus trabalhos, pessoas com bens que estavam felizes, um carro, uma casa. Bom Então, assim, de desempenho. várias áreas da vida. E dentro e no meio, então são várias imagens, é uma música e várias imagens sequenciais. E entre essas imagens, ao longo desse vídeo, frases piscam, só que elas piscam em uma Nossa, velocidade que nós não conseguimos registrar aqui com o olho. lê. A gente não consegue ler perfeito. A gente olha e registra, só que a gente não consegue parar e ler e ter a consciência. Por exemplo, Lu colocou uma mensagem aqui. Vixe, E, kkk. pois é, então Lu colocou e eu estou vendo aqui, viu, Lu? Depois a gente conversa. Mas assim, eu parei para ler, eu consegui ter acesso no momento que ela digitou, que piscou aqui na tela, eu vi. Só que aí, foi só eu olhar e já dei risada e falei, tá, ela viu. Só que nesse caso desse vídeo, não dá para você fazer isso. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei e coloquei numa velocidade 0,5, que era o menor que eu conseguia, porque eu não tenho essas técnicas assim, Tecnologia. e fui parando aos poucos e consegui identificar algumas frases, que é exatamente o que já tinham me dito. Eu sou saudável, eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou feliz. As frases desse vídeo são assim. Agora sim, imagina que esse vídeo foi passado para a gente e dizendo para a gente tudo que tinha dentro dele. E tudo que a gente consome e que não é dito para a gente o que tem ali dentro. Pois é. Aí nós vamos pegar e São as fazer 10, agora 5 minutos extra. uma leiturazinha simples da mensagem subliminar que nós estamos tendo no dia de hoje. Nós estamos falando de decisões e responsabilidade. A responsabilidade é que nos faz escolher o que nós nos alimentamos, certo? O que tem atrás de nós é uma coleção de quê? De pratos. E também tem alguns jarros. Logo, a pergunta é: que alimento você tem consumido? Que bebidas você tem ingerido? Se o alimento que você está ingerindo é saudável e nutritivo para você, e aí nós estamos falando de responsabilidade, eu escolho. E quando eu escolho, eu sou responsável por essa escolha. Se eu deixo alguém a escolher para mim, logo
Eu Também trans, está sendo autorresponsável. quando eu deixo alguém escolher para mim, eu sou responsável por escolher que outra pessoa escolha. E que o outro pode escolher o que ele não quer. Então, uma coisa que eu tenho um mentor, ele é meu mentor na área profissional, né? É um médico, e ele fala, ele sempre diz assim para mim, Cris, se posicione e preste atenção e escolha o que você quer para você, em que lugar você quer estar e de que forma você quer fazer. Porque se você não fizer isso, você vai autorizar que outra pessoa escolha por você. E essa pessoa vai escolher algo que você não vai querer. Não necessariamente essa pessoa vai escolher. Juscenan, por exemplo, ele me conhece muito, mas pode ser que ele faça uma escolha para mim que não é o que eu quero. Eu quero comprar um vestido. Ele vai escolher um vestido, mas não é o vestido que eu quero. Só que eu deleguei a ele que escolhesse meu vestido. Vou ficar chateada com ele? Autoresponsabilidade. Eu que tinha que ter ido no shopping escolher o vestido, não é mandar ele escolher para mim. Então, deixando bem consciente, trazendo bem a consciência, escolher é responsabilidade nossa e deixar de escolher também é responsabilidade nossa. Então, não escolher é uma escolha. E quando você tem dificuldade de escolher, fazer o quê? Na dúvida, peça ajuda dos universitários. Quem são os universitários que estão sempre dispostos a nos ajudar? Ora, nós somos trindade, corpo, alma e espírito. A partícula de Deus divina está sempre disposta a nos orientar o que é melhor para nós, E que porque, está dentro afinal da de gente. contas, é partícula da perfeição e que está fazendo parte da gente, está ali com a gente. Mas a gente, às vezes, faz o quê? Em vez de consultar o que está aqui dentro, o que é divino, a gente busca fora. Gente, para prestar atenção. A gente está com Deus o tempo inteiro. Deus está aqui dentro. Está aqui dentro. E a gente Está dentro da gente o escolhe, tempo e inteiro. a gente escolhe ficar com quem? Eu estou chateado, em vez de eu me recolher em oração, em meditação, buscar Deus dentro de mim, eu busco fora. Agora, às vezes, a gente ainda assim tem dificuldade. Eu, às vezes, tenho dificuldade. Por que que eu tenho esse mentor? Porque eu estou com algumas dificuldades e tem algumas coisas que eu não sei direito. Como ele já tem 8 anos na minha frente nessa área, que eu estou estudando agora, eu estou fazendo uma pós-graduação em nutrologia e estou estudando essa área. Então, a minha área de trabalho na medicina Uhum, é com a abordagem integrativa. Então, só que com relação à nutrologia, ele já está 8 anos na minha frente. uhum. 8 anos? É, quase 8 anos na minha frente. Então, eu fui buscar ajuda a ele para ele me orientar. Então, Só que ele me diz assim, Cris, isso, isso e isso. Pare, avalie. avalie, busque, estude, depois você vai voltar para mim e discutir comigo o que você aprendeu, o que você decidiu. Ou seja, buscar a multidão de conselheiros. Na multidão de conselheiros, aquele que pode Isso. lhe orientar ou lhe sugerir atitudes. Então, quando está em dúvida, a pergunta foi essa, quando Por eu isso que estou eu em dúvida ou perguntei. dificuldade, o que fazer? Para, se conecta com Deus que está dentro de você. Gente, eu vou dar para vocês aqui uma resposta. Quando foi que eu precisei de Deus e ele se apresentou para mim na hora? Estava eu na estrada, dirigindo, preocupado que tinha muitos caminhões e que a fama de caminhoneiro é que não gosta de carro pequeno. E eu estava com um carro pequeno, 1.0. Eu digo, eu vou ter que enfrentar essa turma. Aí fiz a oração pedindo ajuda. E aí, quando me acalmei, passa um caminhão daqueles imenso, que é chamado de bitrem, um cavalo puxando três carroças enormes. E aí passou o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu digo, meu Deus, não vai acabar mais esse caminhão, não. No final do última carroceria estava escrito: se tu és filho de Deus, aqui vai um teu irmão. O universo me respondeu: na estrada só temos irmãos. Nessa caminhada somos todos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Então escolhamos sermos irmãos. Autorresponsáveis. E se precisar, ainda dá para ir lá no trevo e pedir orientação individual. Ainda tem isso. Hashtag fica a dica.
Beijo no coração. Gratidão, gente. Obrigado, Cris e Josemar.